Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, nesse primeiro culto nosso desse dia, louvando a Deus. E eu confesso que eu fui muito abençoado já agora de manhã, tanto na escola dominical aqui, com as irmãs da MCM, na versão que elas fizeram do nosso hino do cantor cristão, Sou Feliz com Jesus. Fui impactado também nos louvores, em especial aqui cantando a terceira música e ouvindo muito fortemente o Gustavo cantando. Aquilo mexeu comigo, aquilo me impactou. O nosso querido Gustavo, a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala que da boca dos pequeninos suscitaste perfeito louvor. Obrigado, Gustavo, por você ter me abençoado nessa manhã. Nós estamos no mês da família e estamos aprendendo a palavra de Deus, relacionando a palavra do Senhor com as nossas famílias. O tema geral da nossa série de mensagens esse mês é o tema geral das Igrejas Batistas da Convenção Brasileira, nesse mês de maio, que é Famílias Vitoriosas diante das tempestades da vida. Estamos nos 30 dias de oração pelas nossas famílias e temos aprendido algumas mensagens bíblicas sobre esse tema. Já falamos sobre, basicamente, perdão na família, quando usamos a parábola do filho pródigo. Então, eu estou trazendo famílias na Bíblia que nós encontramos que passaram por tempestades, por situações difíceis, tá? Então, a família do filho pródigo, demos uma ênfase muito grande sobre restauração e sobre perdão. Semana passada nós demos uma ênfase mais sobre finanças na família, a questão da provisão de Deus, quando nós vimos sobre a viúva e a botija do azeite, né, na semana passada, 1 Reis, capítulo 4. E hoje nós vamos dar uma ênfase mais nessa relação pais e filhos. É uma mensagem para os pais, mas também você que é filho, não é pai ainda, mãe, tenha certeza que existem lições para a sua vida. Às vezes nós podemos enfrentar tempestades nesse relacionamento entre os pais e os filhos. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós vamos encontrar aqui na Bíblia um exemplo disso. Nós vamos ver uma relação entre um pai e os filhos desse pai, que não foi uma relação boa. E nós vamos encontrar aqui um pai que perdeu, inclusive, os seus filhos, e 2 filhos desse pai que se perderam na vida. E nós vamos estudar sobre a vida de Eli, o sacerdote Eli, profeta Eli, e a vida de Hofni, ou Rofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E esse texto que nós vamos estudar nessa manhã se encontra em 1 Samuel. Depois em casa você leia todo o texto, toda a porção, 1 Samuel 2 até o capítulo 4. Hoje eu fiz aqui uma miscelânea, eu fiz um compilado aqui, eu peguei alguns versículos de 1 Samuel 2 e também do 4. Acompanhem comigo com atenção, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4. Aliás, a partir do versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa o caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar.
Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E veio um homem de Deus, versículo 27, a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo dos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? E o que acontecer a esses seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. 1 Samuel 4, alguns versículos, diz assim, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem correu para contar tudo a Eli. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados, também os seus dois filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um filho, um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Texto forte, texto bem trágico. E nós vamos aprender algumas lições graciosas para a nossa vida a partir de 1 Samuel 2 a 4, olhando para a vida de Eli e dos seus filhos. O que nós podemos aprender para a nossa vida, na nossa família, na relação pais e filhos nesse texto? Eu quero
primeiro destacar algumas coisas sobre os filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli, desse sacerdote, desse juiz de Israel, do povo de Deus, lá no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, os filhos de Eli, as Escrituras dizem aí, conforme nós fizemos a leitura, eles tinham uma vida profana. Eles tinham uma vida profana. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles tiveram o privilégio de terem pais crentes. Um pai que inclusive era líder de Israel, um pai sacerdote na nação do Senhor. Mas a Bíblia chama os filhos de Eli, em 1 Samuel 2,12, não de filhos de um crente, de um salvo por Deus, mas filhos de Belial. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,15, faz uma relação, usa a palavra Belial como sinônima de Satanás. Os filhos de Eli tinham tudo para ser grandes filhos. Eles eram filhos de um crente. Na verdade, na vida deles, eles demonstraram perder esse privilégio e se tornaram filhos de Belial, de Satanás. Tiveram a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, porque tinham um pai temente a Deus. E que tristeza essa descrição dos filhos de Eli. Da mesma forma, é triste quando filhos de crentes têm a rica oportunidade e privilégio de conhecerem a Cristo e entregarem suas vidas ao Senhor. Têm o privilégio de receberem a fé dos seus pais, a fé em Jesus Cristo, mas rejeitam a oferta da graça e caminham por veredas malignas e de destruição e se tornam filhos do diabo. Se você é filho de pais crentes, está aqui nessa manhã, saiba que é um privilégio para você isso. Se você ainda não tomou a decisão que os seus pais um dia tomaram em seguir ao Senhor, faça isso enquanto é tempo. Se torne filho de Deus, através da fé em Jesus. Não deixe que o diabo te arraste e torne você como um filho de Eli, um filho de Belial. O Deus de Eli não era o Deus de seus filhos. Os filhos de Eli eram sacerdotes também, da linhagem sacerdotal. Eles eram religiosos, mas eles não se importavam com Deus. Eles conheciam os aspectos da religião judaica, mas não conheciam a Deus verdadeiramente. Basicamente, se a gente fosse fazer um paralelo com os nossos dias, nós poderíamos afirmar que os filhos de Eli, eles cresceram na igreja, mas não cresceram como Jesus cresceu, em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ofni e Finéias estavam dentro da igreja, poderíamos dizer, trazendo para os nossos dias. Mas Deus estava do lado de fora da vida deles. Isso não adianta nada nós estarmos aqui na igreja, mas Deus está do lado de fora da nossa vida. Essa deve ser uma preocupação para nós pais, inclusive, de não só trazermos os nossos filhos para a igreja, como Eli fez, mas também buscarmos ao Senhor para que Cristo esteja dentro da vida dos nossos filhos. E andem com o Senhor no dia a dia. Não só sejam religiosos, batistas, da igreja batista, mas andem com Deus. Os filhos de Eli pertenciam à religião judaica. Vamos dizer, pertenciam a uma igreja, mas não tinham vida com Deus. Terrível essa situação. Eles eram responsáveis, inclusive pelo ensino da palavra em Israel, os filhos de Eli,
mas tinham um comportamento moral reprovado pelo Senhor e pela palavra que eles ensinavam ao povo. Eles tinham a tarefa de ministrar no tabernáculo as coisas sagradas de Deus, mas tinham uma vida particular profana. Que caos isso, que tragédia na vida de alguém, que às vezes lida com coisas do culto a Deus, coisas sagradas, mas no particular tem uma vida totalmente profana. Isso pode acontecer inclusive hoje. Os filhos de Eli, eles tinham desprezo pelas coisas de Deus, conforme o versículo 17. O Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte, que os sacerdotes eles tinham direito a uma porção dos sacrifícios que eram levados lá no tabernáculo, ou no templo, depois em Jerusalém. Aqui, no caso, era a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo, e os sacrifícios eram feitos. Essa descrição da lei de Moisés, da porção que os sacerdotes tinham direito, está lá em Levítico, capítulo 7, versículo 28 a 36. Então, uma parte dos sacrifícios, da carne, era dada para o sustento dos sacerdotes ali que trabalhavam nas coisas ali do templo do sacrifício. E a outra parte, a parte maior, inclusive a gordura, tudo deveria ser dedicado ao Senhor, na oferta, no altar, como culto a Deus. Só que o que os filhos de Eli faziam? Eles tinham essa responsabilidade, eles eram sacerdotes, apesar de serem ímpios, mas eles exerciam essa prática. Eles, ao invés de ficarem com a parte que lhes cabia, a parte que cabia a eles era a parte que a lei determinava, eles iam além. Eles desrespeitavam a Deus, a palavra de Deus e a oferta de Deus. Por quê? Eles mandavam lá um rapaz, servo deles, pegar um tridente lá, um garfo comprido, e lá onde estava o sacrifício, a parte que era de Deus, eles já tinham pego a parte deles, e esse servo ia lá e pegava a parte que era do Senhor. Um espetão ali que ficava para eles. Os filhos de Eli, só que era do Senhor aquela parte. Ou então eles pegavam a gordura que deveria ser totalmente queimada no altar. Era para o Senhor. E se não bastasse isso, eles queriam a picanha fresca. Sabe quando você vai no açougue, você não vai pegar ali uma picanha assada, você pega aquela picanha fresca, você escolhe a dedo, né? Com aquela gordurinha, menos de 1 quilo, aquela picanha boa mesmo. O pessoal chegava ali para fazer o sacrifício, antes mesmo de colocar a oferta ali no altar, eles falavam assim, onde você vai com essa picanha aí? Não, isso aqui é do Senhor. Não, não é do Senhor, isso aí você vai deixar aqui. E se você não deixar aqui, a gente vai acertar as contas agora. Nós vamos partir para cima de você. Eles ameaçavam bater na turma. E ficavam com a parte que era do Senhor. Eles eram perversos e eles desrespeitavam e desprezavam o Senhor e a oferta do Senhor. Eles estavam no culto a Deus, mas desprezavam as coisas do culto a Deus. Eles só estavam no sacerdócio para satisfazerem seus próprios apetites. Eles não queriam estar no sacerdócio para glorificarem a Deus. Eles estavam no ministério para terem vantagem pessoal, como nós encontramos muito hoje em dia. Pessoas que se envolvem muitas vezes com ministério na igreja, alguma coisa assim, liderança, mas eles não estão preocupados com a glória de Deus, com a honra de Deus e seguir aquilo que Deus diz, mas eles estão preocupados em tirar vantagem, em ter dinheiro, em ter fama e poder e assim por diante. Eles desprezavam o Senhor e a sua palavra. Os filhos de Eli tinham uma vida imoral. Eles eram, inclusive, descarados. Eles não tinham problema em que as pessoas vissem os seus pecados. Eles cometiam pecados
à luz do dia, às claras, em público. E eles nem faziam questão de esconder essas iniquidades. Eles pecavam contra aquelas pessoas de quem deviam cuidar e pastorear. Em vez de promover o crescimento espiritual das mulheres que iam lá no tabernáculo, provavelmente as mulheres que fala no versículo 22 do capítulo 2, eram mulheres que iam ou ajudar voluntariamente a cuidar das crianças, enquanto os pais iam fazer as ofertas, ou então eram mulheres que estavam procurando a Deus, procurando seguir mais perto de Deus, estar mais perto de Deus. Por isso estavam à porta do tabernáculo. E aqueles homens seduziam essas mulheres e arrastavam essas mulheres para a imoralidade. Detalhe, eles eram casados, eles eram adúlteros. Eles não respeitavam a Deus, nem seus cônjuges, nem a palavra de Deus, nem o povo de Deus, nem o ministério, nem o seu pai Eli, que era o líder de Israel. Que terrível, meus irmãos, quando aqueles que se dizem pertencer a Deus e frequentam cultos a Deus, mas no dia a dia vivem como os filhos de Eli. Na imoralidade. Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Imoralidade no meio dos jovens solteiros. Imoralidade, às vezes, no meio dos casados. Nós somos o povo santo de Deus, meus irmãos. Devemos honrar a Deus com a nossa vida. A imoralidade corrompe o nosso coração, enfraquece a nossa vida espiritual, o nosso testemunho cristão envergonha o nome de Cristo, além de ser um incentivo para outros também pecarem. Conforme o versículo 24 do capítulo 2, que diz que os filhos de Eli incentivavam os outros a pecarem. Eles eram uma pedra de tropeço em Israel. Os filhos de Eli se mantinham num dualismo, uma vida na igreja e uma vida fora dela. Certamente eles não ficariam impunes como eles não ficaram diante do Senhor, porque não se arrependeram dos seus pecados. Podiam ter se arrependido e se voltado a Deus. Os filhos de Eli, eles tinham uma vida de rejeição ao pai, eles desobedeciam ao pai, eles eram desobedientes aos pais. Versículos 23 a 25 do capítulo 2 de 1 Samuel fala sobre isso. Eles não honravam a Deus e não honravam Eli. Na verdade, isso acontece muito. Filhos que são desobedientes aos pais, filhos que não procuram honrar os seus pais, vão ter dificuldade de honrar a Deus e de obedecer a Deus. A Bíblia é clara quando ela diz em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, filhos, honrem os pais de vocês, porque esse é um mandamento com promessa, para que vivas longamente sobre a terra. Paulo reitera essa verdade lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, quando ele diz, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Aqui os filhos de Eli, eles eram desobedientes aos seus pais, consequentemente desobedientes a Deus, porque se eles quebravam o mandamento de Deus, que era obedecer aos pais, eles desobedeciam os pais e por tabela desobedeciam o Senhor que deu o mandamento. Quem desobedece aos pais, desobedece a Deus. O pecado da rebeldia dos filhos de Eli era grande. Rebeldia contra o pai e contra Deus. Ofni e Finéias
foram exortados pelo pai dele, ou deles, Eli, mas eles rejeitaram a exortação. Não seguiam a orientação dos seus pais. Esse é o perfil, esse é o raio-x dos filhos de Eli, da vida deles. A Bíblia diz que eles tiveram um fim trágico, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Eles tinham uma vida totalmente avessa a Deus. A pergunta aqui é, em que Eli falhou? Como pai, em que área ou em que áreas Eli falhou na relação com seus filhos e na educação desses filhos, para que eles se tornassem pessoas desse jeito como a gente viu aqui? Será que existiram coisas que Eli deixou de fazer como pai? Isso resultou em filhos assim? Será que existem coisas que a gente está deixando de fazer, olhando para Eli? Será que tem coisas que nós temos que fazer e não estamos com os nossos filhos? Vamos ver aqui rapidinho. Vai lá. Aí, foi. De que forma Eli falhou como pai? E observemos de que forma podemos falhar e coisas que a gente tem que evitar e de repente até corrigir na nossa vida. Eli falhou como pai de diversas formas, mas antes eu queria falar sobre a vida de Eli. Eli falhou de várias formas, mas ele era um pai crente, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele era um homem que ensinava a palavra de Deus à nação de Israel, e ele intercedia pelo povo de Israel porque ele era um sacerdote. Seu nome, Eli, significa Jeová é o meu Deus. E Jeová era o Deus dele. O Deus de Israel era o Deus de Eli. Ele era um homem de fé, um homem usado por Deus, como por exemplo no caso de Ana, que vai lá para o tabernáculo e ela era estéril, e Deus usa Eli para orar por Ana, e Ana fica grávida de Samuel. E depois Samuel, ele é consagrado a Deus para ser sacerdote. Ana e Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, eles vão de novo lá, todo ano eles iam para o tabernáculo, e Eli, conforme o capítulo 2, ora de novo por Ana, e Deus abençoa a Ana, e ela agora tem 5 filhos. 5 filhos. Ele era um homem usado por Deus. Eli sabia discernir a voz de Deus quando Deus falava. Ele tinha sensibilidade espiritual. Quando o pequeno Samuel crescendo ali no tabernáculo, ali junto com Eli, e Samuel ouviu a voz de Deus e não sabia ainda discernir a voz de Deus, foi Eli que disse, olha, essa é a voz de Deus, pergunta para Deus, Deus fala que eu te escuto. Eli era um homem que temia Deus, e ele serviu como sacerdote e juiz em Israel, governou Israel durante 40 anos. Ele liderou Israel de uma maneira estável. Agora, apesar de Eli ser um homem de Deus, infelizmente, ele fracassou como pai. E por que fracassou? Vamos ver aqui algumas razões. Primeiro, porque ele foi um pai ausente. Ele não tinha tempo para os seus filhos. Ele era famoso para com os de fora, mas um perdedor dentro de casa. Ele cuidava dos outros, mas esqueceu da sua própria casa. Quando a prioridade de um homem de Deus deveria ser, em primeiro lugar, conforme 1 Timóteo 3, governar bem a sua própria casa, antes de cuidar das coisas de Deus. Ele era um homem muito ocupado com os negócios do povo de Israel e com as coisas do Senhor. E não soube lidar na sua agenda, na priorização dos seus filhos, de ter um tempo com seus filhos, investir também na vida dos seus filhos, estar
presente na vida dos seus filhos. Ele era um pai que nunca estava em casa. Ele sempre esteve ocupado cuidando dos filhos dos outros, aconselhando famílias, ajudando a resolver os problemas dos outros, mas esqueceu dos seus próprios filhos. Os pais podiam contar aos seus filhos as histórias bíblicas, mas Eli não tinha tempo para contar para os seus filhos as histórias da Bíblia. Ofni e Finéias não tinham um pai disponível. O pai morava dentro da igreja, mas os filhos de Eli não tinham um pai presente em casa. Os pais, hoje em dia, muitas vezes estão correndo atrás de tantas coisas, até mesmo das coisas do Senhor. Estão ausentes dentro de casa. E quando isso acontece, nós cometemos um grande erro com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós. Eles precisam não só dos presentes que nós damos, eles precisam muito mais da nossa presença na vida deles. Eles precisam de referências, eles precisam de padrão, de vida. Eles precisam de modelos de moralidade, de vidas com Deus. Eles precisam de pessoas que estão ali dando amor a eles, carinho, estão dando segurança para eles. Eles precisam da relação conosco. Eles precisam ouvir de nós a palavra do Senhor. Há um sem número, hoje em dia, de filhos órfãos de pais vivos. Existe um sentimento de orfandade em muitos filhos, pois pais se afastaram presencialmente, emocionalmente de seus filhos, e isso pode gerar uma crise no coração dos nossos filhos. Teve uma menina, certa vez, pequena, que ela orou num culto de oração dizendo o seguinte: Deus, faz de mim um aparelho de TV, para que meu pai comece a olhar para mim, como olha para o aparelho de TV. Com base em estatísticas do Instituto Brasileiro de Direito da Família, 70% dos delinquentes adolescentes e pré-adolescentes cresceram distantes dos pais. Vejam como afeta a vida dos nossos filhos. Crianças sem a presença do pai, no caso, têm 2 vezes mais probabilidades de baixo rendimento escolar e desenvolverem quadros de rebeldia a partir da terceira infância, dos 6 aos 12 anos. A taxa de suicídio ou tentativa de, entre adolescentes de 16 a 19 anos de idade, triplicou nos últimos 5 anos, sendo que 1 em cada 4 suicídios ou tentativas, 3 aconteceram em lares de pais separados, ausentes ou distantes. Crianças, na ausência do modelo dos pais, estão mais propensas ao uso do álcool, do tabagismo e das drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Estou dizendo que vai acontecer, não estou sendo fatalista, que vai acontecer. São probabilidades, estatísticas. Meninas que crescem apenas com um dos seus progenitores têm o dobro de probabilidade de se divorciarem quando casarem. Percebo que uma das coisas que a minha filha mais quer de mim, da mãe dela, é a nossa presença na vida dela. Invista a sua vida, seja presente na vida dos seus filhos. A sua presença não pode ser substituída por nada. Ah, mas eu trabalho muito, eu estou sempre cansado, eu faço as coisas na igreja. Ok, faça tudo isso, mas invista na sua família. Ele não influenciou positivamente os seus filhos porque ele não estava presente. Ele foi omisso. Ele foi advertido por Deus em 3 vezes sobre a omissão dele, sobre o mau comportamento dos seus filhos. E ele se omitiu em discipliná-los, em repreendê-los, em agir contra
aquela rebeldia dos filhos dele. No versículo 22 a 24 do capítulo 2 de 1 Samuel, o povo de Israel foi lá e falou para Eli: ô Eli, seus filhos estão fazendo umas coisas erradas aí, ó, todo mundo está vendo. Eli até falou com os filhos, mas ele não falou com os filhos de uma maneira dura e firme, como deveria naquele momento, e nem repreendeu-os como deveria. Ele foi frouxo. Ele até repreendeu não pelo bem dos filhos, ele falou assim: olha, o povo aí está falando, ele estava preocupado com o que o povo estava falando, não com os filhos dele em rebeldia. Ele estava preocupado com a própria reputação dele, Eli, que era o líder. Ó, o que vocês fazem aí está afetando a minha liderança. E não é assim. Depois ele foi exortado, ele foi avisado, advertido por um profeta anônimo aqui no texto, que foi enviado lá por Deus, e o profeta falou assim: ó, Eli, você é sacerdote, descendente de Arão, não sei o que, seus filhos estão fazendo mal contra Deus. Eli naquela hora ele deveria se arrepender, ele deveria fazer alguma coisa, ir ao encontro dos seus filhos e exortá-los e puni-los. Mas ele não fez nada. Depois o próprio Samuel, o menino Samuel, recebe uma revelação de Deus e vai lá chamar a atenção de Eli. E ele não fez nada. Como nós temos agido com os nossos filhos, sejam pequenos, sejam já grandes, mas que convivem conosco. Somos omissos, estamos vendo os nossos filhos, às vezes tendo atitudes erradas e pecaminosas, estamos conversando com eles, exortando, repreendendo-os, disciplinando-os. Quando alguém adverte você sobre seus filhos, por exemplo, como você reage? Ele foi advertido a respeito dos seus filhos. Ele não reagiu bem, ele se omitiu. Quando a professora manda um bilhete para você, falando de um comportamento mal do seu filho ou filha, como você reage? Você toma uma atitude? Quando um pastor, um diácono, um professor de escola bíblica ou de culto infantil conversa com você sobre um mau comportamento de uma criança, o nosso filho, o que nós fazemos? A gente toma uma postura com os filhos ou a gente briga com os professores, com quem veio falar com a gente? Porque às vezes a gente acha que os nossos filhos são perfeitos. Às vezes a gente olha para os nossos filhos como se eles fossem deuses. E eles não são. Eles precisam de correção, eles precisam de exortação, eles precisam de repreensão, eles precisam de limites, eles precisam de disciplina. Eles são pecadores que precisam da graça de Deus. Hoje o mundo está de cabeça para baixo, porque muitos pais têm se omitido de confrontarem os seus filhos, de exortarem, de repreenderem, de corrigirem os seus filhos. Inclusive está de ponta cabeça porque pais, na minha época quando eu era criança, se o meu pai fosse chamado na escola, a coisa ia pegar. Para mim, né? Hoje em dia pega para os professores. É um absurdo. Um absurdo. O mundo está todo invertido hoje. Eli foi omisso. Será que você pode observar alguma coisa na vida dos seus filhos e você está pensando assim: eu tenho que fazer alguma coisa e não estou fazendo? Porque às vezes a gente quer ficar bem com os nossos filhos. A gente não quer ter indisposição. Deus falou para ele: Eli, sabe qual que é o problema? Você ama mais os seus filhos do que a mim. Filiocentrismo, idolatria. E aí a gente acha que a gente precisa obedecer ao Senhor e muitas vezes disciplinar. Ele foi conivente, ele sabia dos pecados dos seus filhos, inclusive
participou ali dos pecados dos filhos, quando os filhos levavam as carnes que eram de Deus, dos sacrifícios, ele comia daquelas carnes, sabendo que aquelas carnes eram do Senhor. Ele foi conivente. Será que você está sendo conivente com alguma coisa dentro da sua casa em relação aos seus filhos que estão fazendo de errado? Os pais, eles devem exercer autoridade dentro da casa, eles devem dar amor, fonte de afeto, sim, mas também devem ser autoridade. Os filhos precisam ter limites, a gente não pode ser conivente com as coisas erradas dos nossos filhos, como Eli fez. Ele não tomou uma postura de disciplinar. Ah, mas disciplinar é errado, não é? Que errado? Disciplinar é amar. Sinônimo de amor é disciplina, é afeto, é tudo isso, abraço, beijo, mas também disciplinar. Olha só o que diz Hebreus 12:6, o Senhor disciplina a quem odeia, não, a quem ama. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? Teimosia. Quem é pai de criança aqui, pequena, sabe da teimosia. Está ligado ao coração da criança, porque nós somos filhos de Adão e herdamos a natureza pecaminosa desde Adão. Então, ser teimoso está dentro de nós e do coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Como que a gente lida com a teimosia dos filhos? Corrigindo, disciplinando. Estou falando espancando, disciplinando, com amor. Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Não é o bem do pai, ficar bem o pai com o filho, mas é o bem do filho, é amar o filho o suficiente para corrigir. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Viram filhos que fazem tudo o que querem e não tem limites? Os pais ficam lá envergonhados. A gente precisa ensinar os nossos filhos, meus irmãos. É duro? É. Para quem tem uma personalidade mais branda, é pior? É sim, tudo isso. Mas nós temos que assumir esse papel. A Bíblia diz em Provérbios 19:18, quem castiga o filho enquanto há esperança é sábio. E às vezes a gente vai disciplinar como? Correção oral, repreensão. Às vezes a gente vai conversar, principalmente com o adolescente, a gente precisa repreender, a gente precisa falar, com os filhos pequenos também. Às vezes vai ter que pegar um chinelo lá, uma cinta e dar ali nas partes mais fofinhas, ok? E com limite, não com ira, não com raiva, não para você desforrar sua ira, mas para você corrigir em amor. Apesar da psicologia moderna dizer totalmente o avesso disso, e inclusive a gente tem lidado com uma geração totalmente sem respeito e sem limite, não é? Siga a sabedoria de Deus. E não use a sua mão. Aprendi isso faz pouco tempo. A mão é para dar carinho, diz lá um pastor que eu li esses dias. A gente vai aprendendo, né? Usa um chinelo, usa uma cinta e outra coisa, uma varinha. Eu lembro que eu fui com a Ellen, a primeira varinha da Ellen, a primeira vara da infância, né? E a gente atravessou a rua de casa e ela foi comigo, eu fui explicando para ela as coisas. Ela era pequenininha, tinha uns 2 anos talvez, né? Mas já estava aprontando naquela época. Eu fui descascando a vara, tal, ela pegou, mexeu. Enfim, hoje já não existe aquela, né? Mas a gente precisa corrigir os nossos filhos. E às vezes tirar coisas deles, eles perderem privilégios. Você não vai bater, corrigir de uma forma física um adolescente e um jovem. Mas você pode fazer com que eles percam privilégios. Você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você vai perder isso se você fizer aquilo outro. Disciplina e limites, meus irmãos.
Você vai assistir Super Nani, não tem segredo, é isso aí. É isso aí. É bíblico, ok? Eli não disciplinou seus filhos enquanto deveria ter disciplinado. E Eli foi passivo, ele não tomou atitude. Quando Deus falou o seguinte, olha, seus filhos estão assim, assim assado, inclusive eles vão morrer por causa disso, Eli aceitou aquela decretação de falência da sua família de uma forma passiva, ele não reagiu. Na hora que Deus falou com ele, ele deveria ter se jogado no chão, de joelhos, chorado, clamado, Deus tem misericórdia da minha casa, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia dos meus filhos. Ele aceitou passivamente, entregou os pontos. Ele não fez como Davi em 1 Samuel 30, quando Davi foi para a guerra com um soldado, chegou ali, na casa dele, os inimigos tinham roubado todas as coisas, levado suas mulheres e filhos embora. Davi, ele chegou, viu aquilo, se ajoelhou, chorou, orou a Deus, Deus o deu força, e ele foi batalhar pela sua família e trouxe a sua família de volta. Ele aceitou a derrota, passivamente. O fim da família de Eli foi trágico, mas a nossa família pode ter um destino diferente. E em nome de Jesus vai ter um destino diferente. Que a gente possa aprender com esses exemplos. Eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo algumas considerações rápidas para nós aqui. Pensando no último ponto ali que Eli foi passivo, será que você tem aceitado a derrota na sua família passivamente? Não, é assim mesmo, meu filho é assim mesmo, não sei o quê. Lute pela sua família, lute. Que nessa manhã, se você não tem lutado, que você possa ir à batalha, não seja como Eli. Algumas considerações finais aqui para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre quem de repente carrega o peso de filhos desviados. Ou de filhos que não são crentes e você é crente. Se você tem a consciência de que errou na criação dos seus filhos, sabendo o que deveria ter feito e não fez, porque você já conhecia a palavra, como Eli já conhecia, a palavra para você nessa manhã é: conte com o perdão de Deus. Jesus morreu na cruz, inclusive, por causa disso. Arrependa-se daquilo que você deveria ter feito e não fez e suplique nessa manhã o perdão de Deus. E de repente, se for preciso, peça perdão aos seus filhos. Quebre qualquer ciclo de acusação dos filhos contra você. Ah, não foi um bom pai, ia na igreja, mas não me ensinava direito, ou não vivia igreja dentro de casa. Quebra isso aí. Hoje você vive diferente, a nossa vida pode ser mudada por Deus, graças a Deus por isso. Mas de repente a gente precisa acertar alguma coisa. E ore por esse filho ou filha. Peça a conversão desse filho, considerando que a obra da salvação depende não do que você fez ou deixou de fazer acima de tudo. Deus usa pais que ensinam seus filhos. Mas quem faz a obra da salvação, independente de nós, é o Espírito Santo. Então rogue a Deus: Deus ainda salva o meu filho. Deus ainda salva a minha filha. Se você acredita que errou, porque você não conhecia a palavra de Deus antes, porque você veio se converter depois da criação dos seus filhos. Seus filhos já são grandes. E agora que você conhece a palavra, conte com a misericórdia de Deus. Ore por seus filhos. Se eles ainda não conhecem o Senhor, busque a Deus por eles. E dê um bom testemunho em casa. A gente poderia aplicar 1 Pedro 3, quando Pedro fala das mulheres que são casadas com homens não crentes, que Pedro diz: olha, vocês devem ganhar os seus maridos para Cristo sem palavras, pelo testemunho de vocês, pela boa conduta de vocês. Que
vocês possam viver a vida cristã em casa e que seus filhos olhem para vocês e digam: eu quero esse Deus, o meu pai e da minha mãe. Esse Deus que é capaz de transformar vidas que nem transformou a vida deles. Agora, se você fez de tudo, fez a sua parte, seus filhos foram trazidos na igreja, você ensinou a palavra, você orou com eles, você seguiu o que a Bíblia diz, mas hoje os seus filhos não amam o Senhor. Você precisa encontrar conforto no fato de estar com a consciência limpa diante de Deus, a sua parte você fez. Você precisa encontrar conforto no fato de que também outros pais estão na mesma situação que você. Encontramos histórias, inclusive nas Escrituras, de pais crentes com filhos ímpios. Samuel, Eli, Arão, Davi. E você precisa ter esperança de que a semente plantada, semeada ali no coração dos filhos, Deus é poderoso para fazer com que um dia brote e essa pessoa nasça de novo, tenha um encontro real com Jesus Cristo, seja transformado pelo Senhor. Homens como Billy Graham, grande pastor batista, tiveram filhos que se desviaram do Senhor. Billy Graham sofreu demais por conta de um filho que se desviou da verdade, se apartou de Deus por um bom tempo. Mas ele insistiu, ele não decretou a falência passivamente da sua família e do seu filho. E o seu filho hoje é bênção, integrante do ministério Billy Graham no mundo. Continue falando, continue testemunhando, orando. Ah, mas a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar. Ok, isso não é uma promessa, isso é um provérbio. É bem possível, a probabilidade é maior de que aconteça exatamente isso. Faça a sua parte. E se você fez a sua parte, confie em Deus para que Deus faça a dele. Nós não somos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva alguém à conversão. Se você estava errando como pai, mas ainda tem filhos pequenos, e agora você conhece a palavra, ou tem procurado conhecer, leia bons livros. Tem muitos bons livros. A gente vai começar a vender livros semana que vem aqui. Já compramos vários de famílias e pais e filhos. Você já pode adquirir, invista. Ah, eu não sei, a gente precisa aprender. E a palavra de Deus está disponível. Agora talvez você tenha um conhecimento, viu o que ele fez ou não fez, agora tem que fazer. Faça cursos e mude aquilo que for preciso. E ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor enquanto é tempo. Seja firme na igreja, seja um exemplo de vida cristã em casa, ensine a palavra para eles, ore por eles. E se eles já são crentes, continue orando pelo crescimento espiritual deles agora, como Jó fazia. Se você tem filhos que estão sendo criados nos caminhos do Senhor, desde pequenininhos, você ora com eles, ensina-os. Rogue a Deus, Deus converta o coração deles quando eles tiverem condições. Confie em Deus. Se você tem filhos crentes, eles estão na igreja, eles são fiéis a Deus, agradeça a Deus por isso. Não se vanglorie. E olhe para o outro que não tem os filhos crentes com compaixão. E ore por esses pais também. E ore para que os seus filhos que já são crentes se mantenham firmes no Senhor. Sejam fiéis a Deus, sirvam a Deus, constituam famílias cristãs. Seja uma bênção na geração deles. Que graça é quando os nossos filhos amam também o Senhor e vivem para a glória de Deus. Uma palavra final, 1 minuto aqui para os filhos. Você que é filho de crente e é crente, se converteu. Ande na verdade. Ore pelos seus pais. Seja uma bênção na vida dos seus pais. Honre os seus pais e obedeça os seus pais. E louve a Deus pelo privilégio de ter crescido num lar cristão. Filhos que frequentam a igreja, mas não estão andando nos caminhos do Senhor como os filhos de Eli.
se voltem hoje para o Senhor, em arrependimento, e procurem viver uma vida de obediência ao Senhor. E se você está aqui e é filho e acha que os seus pais são culpados por alguma coisa na sua vida e por não terem educado você adequadamente, perdoe se for necessário e não culpe os seus pais. Não use isso como escora para você justificar coisas erradas na sua vida hoje. Apesar dos possíveis erros paternos e maternos, cada um é responsável pelas escolhas que faz, pelas decisões que tomam. Eli não foi responsabilizado por Deus por causa das más decisões dos seus filhos. Eli foi responsável diante de Deus por aquilo que ele não fez com seus filhos. Mas os filhos de Eli é que foram responsáveis pelas decisões que eles tiveram. Cada um vai prestar contas de si mesmo. Não procure achar nos pais alguma coisa, porque eu sou assim. Você é responsável diante de Deus. Viva uma vida santa, justa, digna diante de Deus e para a glória de Deus como filho. Nós vemos na Bíblia, se nós vemos homens santos que tiveram filhos maus, nós vemos homens maus como Amon, pai de Josias. E Josias foi um grande rei, um grande homem de Deus. Ou como Ezequias, filho de Acás, que foi um mau rei Acás. Mas Ezequias não ficou se escondendo atrás das maldades do pai. Ele andou com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. A cruz quebra tudo. E você pode seguir uma nova vida com o Senhor. E acertar, inclusive, agora, quando você tiver a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude nessa grande e maravilhosa tarefa, e não fácil tarefa, de educarmos os nossos filhos, de vivermos com os nossos filhos, de sermos bênção na vida deles, e que filhos também possam entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas em relação aos seus pais.